perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 meu lugar, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Eu nasci pro teu abraço, eu nasci pra te pertencer. No teu abraço sou seguro, no teu abraço sou consolado, reanimado. Eu nasci pra esse lugar. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos de volta mais uma vez aqui na igreja para transmitir o estudo, que foi uma bênção, não temos dúvidas, que você possa ter aprendido sobre a graça, sobre fé, sobre como nós devemos nos comportar em relação à adoração ao Senhor. E queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Fátima, que Deus continue te abençoando e te usando na obra dele. Queremos lembrar os irmãos que nós também temos a plataforma do YouTube. Não está sendo transmitido de forma online, mas após, na parte da tarde, você já pode acessar toda a programação, desde o Dia das Mães até agora, através do YouTube. Tá bom? E que Deus abençoe, que você possa divulgar a obra de Deus para as pessoas que você conheça, para que Deus seja glorificado através desse trabalho evangelístico que naturalmente você irá fazer. Nesta manhã, estará pregando, falando ao nosso coração, ao coração da igreja,
o irmão bacharel em teologia, irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo é o nosso primeiro vice-presidente, também faz parte do conselho administrativo da igreja e trabalha com os adolescentes juntamente com a sua esposa Elaine. Esse é um tempo que nós temos reconhecido esses irmãos queridos que, na época que a igreja ficou um tempo sem pastor, cerca de 1 ano e meio, esses irmãos trabalharam com dedicação, sustentando essa obra nesta localidade. Irmão Rodrigo, que Deus te abençoe, que Deus o use nesta manhã. Nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã de estarmos aqui transmitindo a Tua palavra ao coração da Tua igreja que está em casa neste momento. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está tendo acesso neste momento a este culto e realizando para o Senhor. Ó Deus, queremos colocar a vida do irmão Rodrigo, que o Senhor esteja usando o Teu Filho neste momento da transmissão da Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale aos corações de todos que estão a ouvir a Tua palavra nesta manhã. Assim nós oramos confiados, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Bom dia, amada igreja. Você que está nos assistindo aí de alguma plataforma, no seu computador, notebook, celular, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. E você que nos visita pela página do nosso Facebook, que você sinta-se à vontade virtualmente no meio de nós. E que você saiba que a nossa igreja tem um lugar especial também para você. Assim que terminar essa pandemia, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas, que esse tempo há de passar. E nós voltaremos a congregar juntos, como uma grande família que somos. Eu gostaria de agradecer, ao Augusto, que tem sido uma bênção para nós. É através do esforço dele, da instrumentabilidade que Deus proporcionou, que nós conseguimos chegar até você. Agradecer também o Pedro, nosso adolescente, que está ali junto com o Augusto, apoiando nesse dia. E graças a eles nós estamos conseguindo chegar até você. Nessa manhã de domingo, eu gostaria de aprender com um personagem bíblico, e muito interessante porque ele também viveu num isolamento. Talvez não o isolamento que nós estamos vivendo, nesse distanciamento social. Mas ele viveu, de fato, um isolamento total. Eu gostaria, nessa manhã, de aprender com Noé a andar com Deus. Nesse período de pandemia, de quarentena, onde nós estamos dentro dos nossos lares, onde nós estamos apreensivos, principalmente quando ligamos a TV, ou se a TV fique praticamente 24 horas ligada, Mas as notícias são sempre as piores.
mas eu creio num Deus que há de mudar essa história. Então eu gostaria nessa manhã, junto com você, de aprender com Noé a andar com Deus. E na passagem de Gênesis, no capítulo 6, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta. A partir de Gênesis, capítulo 6, no versículo 9, que eu vou usar como texto base, ele nos diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela tua palavra. Ministra, ó Deus, nessa manhã os nossos corações e faça-nos, Senhor Deus, descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Noé, no meio da sua geração, ele fazia a diferença porque ele andava com Deus. Eu gostaria de, através da vida de Noé, tirar 3 ensinamentos vitais para enfrentarmos essa quarentena. Mas antes eu gostaria de contar uma ilustração de um grande equilibrista muito famoso em seu país, que resolve fazer uma grande apresentação. Ele iria atravessar um vale de uma montanha a outra sobre uma corda bamba, sem nenhuma proteção, usando apenas as suas habilidades de equilibrista. Foi quando algumas pessoas, uma multidão, se chegaram àquela montanha e disseram que acreditavam nele, que confiavam nele, que tinham a plena convicção que, de acordo com as suas habilidades, ele poderia atravessar a montanha, aquele vale. E então ele conseguiu atravessar. E quando ele chega do outro lado, aos aplausos daquela multidão, as pessoas eufóricas com aquele grande feito, porque temiam que ele poderia morrer. E então aquele equilibrista, ele então pede ao seu assistente que pegue alguém da plateia e traga até ele, para que pudesse, junto com ele, fazer aquela travessia de volta. Aquele assistente não conseguiu encontrar nenhuma pessoa. Nenhuma se propôs a atravessar junto com aquele equilibrista, mesmo crendo, mesmo acreditando que ele era capaz. Quando eu li essa ilustração, muitas das vezes nós somos assim com Deus. Nós dizemos que acreditamos em Deus, nós dizemos que confiamos em Deus, mas não estamos dispostos a nos entregar a Ele, confiando que Ele tem todo o poder para nos fazer atravessar os vales que nós enfrentamos em nossa vida. Aprendendo com Noé a andar com Deus, e o primeiro ponto que eu quero destacar é confiando completamente em Deus. Não há como eu andar com alguém, me relacionar com alguém, se eu não confiar nesta pessoa. A palavra de Deus, ela nos diz que andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Aprendendo com Noé a andar com Deus, confiando em Deus. É tão fácil e comum dizer que confiamos em Deus. Muitos falam isso. Se nós formos fazer um levantamento, nós vamos ter 100% de pessoas dizendo que confiam em Deus. Mas será que, de fato,
Nós confiamos em Deus? Ou seja, confiar em alguém significa poder depositar todas as nossas inquietações, problemas de toda ordem e principalmente sentimentos frustrados, mesmo aqueles mais secretos. Nós precisamos confiar em Deus e desabafar para Deus tudo aquilo que está nos afligindo nessa quarentena. O texto que nós lemos aqui de Noé, ele é bem claro porque Noé andava com Deus. No meio de uma geração, se você for ver toda a história, e nós não temos tempo porque é um texto muito rico, Noé, ele andava no meio de uma geração que era uma geração, ele vivia, aliás, no meio de uma geração corrupta, uma geração violenta, uma geração politeísta que servia vários deuses, e ele apenas servia ao grande Deus. Noé andava com Deus a ponto de confiar em Deus. E quando eu olho para o dicionário, o confiar quer dizer crer, acreditar, atribuir a alguém uma obrigação, trabalho ou missão. Noé confiava nas palavras de Deus, Noé tinha total confiança em Deus, por isso ele obedece a Deus quando Deus lhe ordena, ele não retruca, ele não questiona quando Deus fala para ele assim: Noé, eu vou destruir esta geração. Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 22, diz: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O capítulo 7, no versículo 5, vai dizer: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Como está o nosso relacionamento nessa quarentena com Deus? Será que nós estamos nos relacionando com Deus? Ou será que nós estamos nos distanciando de Deus? Quantas vezes você já pegou na Bíblia para ler essa semana? Quantos livros de edificação você já conseguiu ler nessa quarentena? Ou será que você está vivendo um distanciamento também de Deus? Noé confiava tanto em Deus que ele sabia que mesmo diante do que estava por vir, Deus era poderoso para guardar a sua vida e a vida dos seus. Isso é confiar em Deus. Isso é descansar em Deus. É saber que mesmo diante dessa pandemia mundial, Deus, ele é poderoso para nos guardar. Mas para que eu creia de fato nisso, eu tenho que me relacionar com Deus, eu tenho que fazer como Noé, eu tenho que andar com Deus. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Noé confiava em Deus. E o interessante é que nessa história de Noé, e quando eu entendo que eu posso aprender com Noé, eu entendo que quando eu confio em Deus como Noé confiava em Deus, Deus confia também em mim. Deus se revela a Noé. Deus diz a Noé que iria fazer desaparecer da face da terra o homem que ele havia criado, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque ele havia se arrependido de ter criado o homem. E ele então vira para Noé e diz: Noé,
faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 6, está registrado isso. Noé confiava em Deus e Deus confiou a Noé a construção da arca para a preservação da raça humana. A arca foi feita por Noé para preservar a raça humana e os animais. Mas aquela geração estava tão corrompida que aquela geração ela não quis saber disso. E somente quem entrou na arca foram Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. Irmãos, aonde nós estamos buscando refúgio? No tempo do dilúvio, o único refúgio que havia, que o homem poderia estar seguro, era a arca. Hoje o nosso único refúgio se chama Jesus Cristo. E onde nós estamos nos refugiando? Aonde a nossa família está se refugiando? Existem alguns efeitos devastadores dessa quarentena. Reflexo desse distanciamento social. Em pesquisa no site do UOL, mulheres na quarentena são tratadas como empregadas pelos seus cônjuges. Pesquisas apontam problemas na divisão dos afazeres domésticos. Tem sido motivo de grande contenda dentro dos lares. Mulheres violentadas, mulheres escravizadas. Irmãos, isso foi um levantamento pela UOL. Mulheres sendo violentadas psicologicamente, com o risco de chegar a agressões, porque estão vivendo 24 horas dentro de casa com seus cônjuges. São pesquisas. No Rio de Janeiro, a violência doméstica cresceu 50% nessa quarentena. Rio de Janeiro. Na quarentena também aumentou-se o consumo de bebidas alcoólicas, 18%. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz entrevistou 44 mil pessoas sobre hábitos de saúde no período de isolamento social. O tabagismo também foi estudado e cresceu absurdamente. E quais eram os relatos destas pessoas entrevistadas? Elas bebem sempre quando se sentem tristes e deprimidas durante a quarentena. Um absurdo. Aonde nós estamos nos refugiando? Aonde eu e você estamos buscando refúgio para tudo isso que está acontecendo lá fora? Busque o seu refúgio em Deus. O Senhor, Ele é onipresente. Ele se faz presente. E quando eu lembro disso, eu lembro da minha vida, quando antes de eu me converter, eu participava de cultos, de macumbas, e uma vez antes de eu viajar, que eu ficava vários meses viajando, longe de casa, sentindo falta dos meus amigos, da minha família. E então eu ouvi, num centro desses de macumba, que no momento que eu me sentisse triste assim, eu teria que dobrar o meu joelho e invocar as entidades que elas estariam ali presentes comigo.
E então eu no quarto, eu ali desesperado, talvez como você esteja desesperado, buscando aquilo que não pode te dar a verdadeira paz. E ali naquele momento eu ajoelhei, dobrei os meus joelhos ali e comecei a clamar por aquelas entidades num quarto escuro. E eu comecei a me sentir mais sozinho ainda. Porque o vazio da minha alma, o vazio da sua alma, ele não vai ser preenchido com nenhum tipo de bebida, com nenhum tipo de drogas, com nenhum tipo de fumos, somente com a presença de Deus. Noé, ele enfrentou um isolamento junto com a sua família, mais de 1 ano. Está registrado na Bíblia. E ele venceu. Eu tenho que aprender com Noé a andar com Deus, confiando nos cuidados de Deus. Gênesis capítulo 7, no primeiro versículo vai dizer: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E o versículo 16, na parte final, vai nos dizer: e o Senhor fechou a porta após ele. Estar aos cuidados de Deus é estar sempre seguro. Não existe outro lugar onde eu possa estar seguro se não for na presença de Deus. Eu lembro aqui que 2 cultos atrás, o pastor pregou e falou a respeito de Ana, que Ana fez um voto ao Senhor e entregou o seu filho aos cuidados de Deus. Aquilo que ela tinha de mais precioso, ela confiou que o melhor lugar para se estar era ao lado de Deus. Estar aos cuidados de Deus é saber que Deus cuida. Deus cuida. E aí eu olho para o nosso cenário, o que nós estamos vivendo, e eu começo a perceber que existem jovens, adolescentes, principalmente que estão agora temerosos quanto aos estudos. Eu falo isso porque eu tenho um adolescente em casa. E nós temos um ministério com os adolescentes, estão a ponto de perderem o seu ano letivo, o Enem, as pessoas estão apreensivas, mas eu quero dizer para você que Deus cuida do teu ano letivo, Deus cuida dos seus estudos, porque para Deus tudo isso pode passar, assim como aquele dilúvio um dia passou, hoje essa pandemia pode também passar. Busque refúgio no Senhor, esteja aos cuidados de Deus. Deus cuida da nossa economia. As pessoas estão preocupadas com esse colapso, mas Deus cuida também da nossa economia. Deus cuida dos trabalhadores que perderam e estão perdendo os seus empregos. Deus cuida dos nossos postos de saúde, mesmo diante de um colapso. Deus cuida do seu povo. Salmos 37, versículos 18 e 19 nos diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura, porque Deus sempre cuidou do seu povo, porque Deus não desampara o seu povo. Deus, ele tem prazer em cuidar dos seus. Salmos 28, 7 e 9 vai nos dizer que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda.
Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Deus cuida dos seus. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado da minha vida e da vida da minha família. Deus não tem nos desamparado, porque Deus, Ele cuida. Certa judia, nesses campos de concentração, ela fugia do exército, e ela então se abrigou numa caverna. E ao abrigar-se nessa caverna, ela ficou muitos dias sem comida, sem bebida. E então, depois de muito tempo, já depois daquelas perseguições, ela foi encontrada morta por um exército de aliados. E então, quando eles olharam naquela caverna, haviam inscrições na caverna. Ela escreveu 3 frases. E na primeira ela dizia: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. A segunda: eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. E a terceira, ela disse que eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Essa vida é passageira. Existem muitas pessoas perdendo seus entes queridos. E quando eu olho para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo dizendo: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Essa carne um dia ela vai perecer. Eu falo isso para os meus filhos. Um dia eu vou descer à sepultura. Mas que possamos nos reencontrar no céu, lá onde nada incorruptível pode afetar, nem epidemias, violência, nada, porque lá é a habitação do próprio Deus. O terceiro ponto que eu aprendo com Noé a andar com Deus é confiando que Deus sempre está no controle de tudo. Talvez as pessoas olhem para o nosso cenário e achem que está um caos, estamos à deriva, mas Deus está no controle. Talvez Noé, naquela arca, a palavra de Deus vai dizer que a arca ela vogava, ela flutuava sobre as águas. Ele não tinha destino. Ele nem sabia para onde estava indo. Mas ele sabia e confiava que Deus estava no controle de tudo. Deus ele permitiu os 120 anos de construção da arca para que o povo pudesse se arrepender dos seus maus caminhos, porque Ele estava no controle. Deus permitiu que se rompessem todas as fontes do grande abismo, porque Ele tem o controle sobre toda a terra, céus e mares. Deus ele permitiu cair a copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, porque Deus tem o controle.
Irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele sempre esteve, sempre estará no controle de tudo. Não se perturbe. Porque no dia que Deus disser cesse, tudo isso há de cessar. Após mais de um ano em isolamento, Gênesis capítulo 8 diz: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Irmãos, eu tenho diariamente orado a Deus e eu creio que você também está orando a Deus, pedindo que Deus ele mande um vento e esse vento faça cessar essa epidemia, porque Deus ele é poderoso. Nós temos orado pedindo para que Deus dote homens cientistas de capacidade para que possam ter a vacina, para que tudo isso possa passar. Deus então faz soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se a fonte do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Porque Deus é Deus. Eu não tenho dúvidas de que nessa quarentena, Deus ele tem manifestado o seu poder com pessoas que realmente estão sensíveis a ouvir da voz de Deus, de pessoas que se relacionam com Deus. Talvez você ainda não tenha um relacionamento com Deus, mas talvez você já é crente em Jesus Cristo, você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, talvez você já esteja protegido no sangue do Cordeiro. Não na arca, mas no sangue do Cordeiro. Mas talvez você ainda não tenha esse relacionamento com Deus. Talvez você ainda esteja em apuros. Então você pergunta: o que eu devo fazer para ter esse relacionamento com Deus? Eu entendi tudo que foi dito. E eu quero aprender assim como Noé. Eu quero aprender a confiar em Deus. Eu quero aprender a estar aos cuidados de Deus. E eu quero aprender com Noé a andar com Deus, crendo que Deus, confiando no controle, que Deus está no controle de tudo. Então você precisa voltar para Deus. O pecado ele nos separa de Deus. E é impossível a gente andar com Deus estando em pecado. O pecado nos separa de Deus e nos impede de ter um relacionamento com Deus. Mas existe um caminho que você possa passar, que te dá o direito de ter o livre acesso a Deus. Hoje na nossa EBD, falamos um pouco sobre isso através da irmã Fátima. Da lei e da graça. E o texto sugerido de Efésios diz que isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Deus nos dá gratuitamente o refúgio. Porque Deus se preocupa, assim como Ele se preocupou na época, na geração de Noé.
Deus, Ele se preocupa com a nossa vida. Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para que pudesse morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse livre acesso. Não mais por obras, mas que a nossa vida com Cristo nos faça refletir a maravilhosa graça de Deus na vida da humanidade. Eu quero concluir dizendo que Deus está e sempre esteve no controle de tudo. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus por me permitir compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido nessa quarentena. Talvez sejamos como aquela primeira ilustração. Acreditamos no Deus da Bíblia, mas será que de fato nós confiamos a ponto de entregarmos a nossa vida aos cuidados de Deus? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, baixar a sua fronte, coloca diante de Deus tudo aquilo que você tem vivido nesses dias de distanciamento social. Deus, Ele se faz presente, porque Ele é onipresente. Existe um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Conforme nós analisamos no vocabulário a palavra confiar, que você possa crer, que você possa colocar aos cuidados de Deus tudo aquilo que está te afligindo. Talvez os seus estudos, talvez a sua economia, porque a tua fonte de renda foi fechada nesse período de pandemia. Talvez o fato de você estar 24 horas por dia com a sua esposa ou marido, talvez você já não esteja aguentando mais a convivência. Dobre o teu joelho e clame a Deus por socorro. Talvez você esteja dentro dessas estatísticas que foram apresentadas e você já não está aguentando mais. Clame a Deus. Pai, nós como igreja, a Igreja Batista Riviera, nós queremos em nome de Jesus, Pai, aonde essa plataforma tem chegado, que o Senhor venha alcançar, ó Deus, cada uma destas pessoas que neste momento está nos ouvindo, que elas possam ser, ó Deus, salvas, assim como o Senhor salvou, ó Deus, a vida de Noé e dos seus familiares, Pai. Ó Deus, salve, ó Deus, esta casa, salve esta família, salve, Senhor, meu Deus, este homem, esta mulher. Ó Deus, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ó Deus, possa estar agora entrando nesses lares, ó Deus, trazendo paz, a verdadeira paz que só Deus pode nos dar, Pai. Ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas venham te aceitar, ó Deus, e venham, Senhor Deus, a reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós estamos vivendo. Um dia nós iremos olhar para trás e declarar, ó Deus, que o Senhor sempre esteve no controle de tudo.
Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Benção. Que benção. Que Deus continue usando e abençoando a sua vida. O irmão Rodrigo, depois da sua conversão, ele demonstrou uma fidelidade e uma dedicação a Deus muito grande e tem demonstrado. Fez um trabalho maravilhoso, coordenando aqui em Macaé os atletas de Cristo. Muitas vidas foram alcançadas, entraram na arca que é Jesus, Rodrigo, hoje, através da sua vida. Que Deus continue te abençoando e te usando. Rodrigo foi para o seminário, hoje é bacharel em teologia e tem servido a Deus com dedicação e zelo. Queridos, à noite nós estaremos falando sobre o zelo de Deus para com a família. Que você reúna a sua família. E às 8 em ponto, às 20 horas, você esteja na sala, reunido toda a família, para cultuarmos ao Senhor. Esse tempo de isolamento social, de pandemia, nós estamos fazendo culto online. Mas não é para você ficar fazendo outra atividade em casa. Pastor, mas o senhor não está me vendo, ninguém da igreja está me vendo, posso fazer qualquer coisa. Deus está te vendo. E Deus espera o melhor de você. Espera a sua dedicação. Aprendemos hoje aqui. Com quem você tem andado? Com quem você tem confiado? Qual tem sido o seu refúgio? Aprendemos aqui. Tudo está em Deus. Deus está no controle de tudo. E Deus espera que nós possamos fazer a nossa parte, porque a parte dele, ele não deixa de fazer. Que façamos a nossa, queridos. Sejamos servos dedicados ao Senhor, servos obedientes ao Senhor, e acima de tudo, que possamos ter fé, confiança plena em Deus, em saber que no tempo próprio dele, ele vai agir ao meu e ao seu favor. Vamos orar mais uma vez e logo mais estaremos de volta. À tarde você pode acessar no YouTube. De repente você não tem Face, o seu amigo não tem Face, mas ele pode acessar o YouTube, pode até jogar para a televisão. Então isso tudo é mais uma plataforma para abençoar a sua vida e a sua família. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica, mais uma vez. Obrigado pela mensagem que foi trazida aos nossos corações. Ó Pai, como nós precisamos disso. Como nós precisamos, ó Pai, andar com o Senhor. Como precisamos confiar no Senhor. Como precisamos sentir o Teu refúgio. Corrermos para Ti, Senhor, na certeza absoluta de que estaremos seguros e protegidos. Pai, não permita, Senhor, que nenhuma pessoa esteja fora da arca. Que todos possam entrar na arca que é Jesus. Que aprendemos hoje aqui. Que a segurança está em Deus. Que a proteção está em Deus. Que possamos, Senhor, não apenas saber, mas que, como eu equilibrista, ter certeza que Ele vai conseguir, mas que possamos, ó Pai, ter a absoluta convicção de que o Senhor estará conosco e nós estaremos com o Senhor. Pai, nos ajude a ter essa confiança. Abençoe as pessoas que estão vivendo esse momento difícil. A pesquisa que foi levantada aqui, quanta tristeza. Que o Senhor esteja tomando conta dos nossos lares, que o Senhor esteja tomando conta dos lares do mundo inteiro, que haja equilíbrio, que haja, ó Pai, a Tua direção, e que as pessoas busquem no Senhor
a segurança que elas necessitem. Ajuda-nos, ó Pai. Leva-nos para os nossos lares, os que estão aqui. Obrigado, ó Pai, pela vida do irmão Augusto, pela sua dedicação e aplicação. Obrigado, ó Pai, pela vida do irmão Pedro, que está aqui aprendendo para somar, para nos ajudar. Obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Ó Pai, abençoe nossas famílias. Guarda-nos de todo perigo e de todo mal. Assim nós oramos confiados no doce, precioso, glorioso, poderoso nome que é sobre todo nome. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.